Abre a sua Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo de número 12, e o verso é o de número 9 em diante para a glória de Deus. Mateus 12, 9 até o verso de número 21. Aleluia. A cura do homem da mão mirrada. Aleluia, vai ser o tema da mensagem desta noite. A cura, aleluia, do homem da mão mirrada. Mateus 12, 9, para a glória de Deus. Quem achou diz aleluia. Quem achou diz graças a Deus. Quem não achou ainda vai procurando, que está aí no livro de Mateus, capítulo de número 12, verso 9 em diante. Quem achou diz graças a Deus. Estende a Bíblia para o céu, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis aqui em minhas mãos a tua palavra, que é poderosa para abençoar a minha vida nesta noite. Me abençoa, Senhor, conforme o poder da sua palavra. Leiamos, meus irmãos, leiamos, minhas irmãs, em Mateus 12, 9, que diz: e partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E ele, para o acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E, por consequência, lícito fazer bem no sábado. É lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Amém, meus irmãos? Quem crê na bênção, aleluia! Pode tomar o seu assento, toma o seu assento, deixe a Bíblia aberta no seu colo, estende a mão direita para o céu e fala: Senhor Jesus, eu creio em sua palavra nesta noite. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, Jesus entrou numa sinagoga dos judeus. Uma sinagoga era um espaço como este aqui, né? Um espaço para adorar, para buscar a Deus e para ler a lei mosaica todos os sábados, né? Era um localzinho de oração, era uma pequena casa de oração. Porque muitos judeus ficavam muito distantes de ir ao templo. Então, eles faziam ali nas currutelas, nas cidades, nas vielas deles, né? Pequenas casas de oração chamado, né? Como se fosse uma pequena igreja, a sinagoga dos judeus. E diz a Escritura que Jesus adentrou no sábado ali para cultuar juntamente com eles e para receber a lei rabínica, né? A instrução dos rabinos sobre a lei de Moisés. E acontece que tinha um homem que tinha uma mão mirrada. Ele tinha uma mão que era normal como a mão de todos os demais. Mas a outra mão era mirrada, era seca, só tinha o osso e a pele. E não tinha carne, não tinha músculo e não tinha nada. E os judeus já, para acusar Jesus, né, para ver o que ele falava, para ter uma causa, né, sobre ele, então disse: é lícito curar nos sábados? Então Jesus lhe deu a resposta com a parábola dizendo:
Se algum de vós, ou algum homem aqui entre vós, tiver uma ovelha, né, e ela no sábado cair numa cova ou no buraco, você não correria, não teria compaixão, não teria misericórdia e benignidade deste animal e desta ovelha para salvá-lo imediatamente? Assim, um homem vale mais do que uma ovelha. Então, com certeza, consequentemente, é lícito também curar nos sábados. Meus irmãos, é lícito curar no domingo. É lícito fazer o bem a todo tempo, a todo instante. Para fazer o mal, meus irmãos, não devemos ter dia e nem hora, mas para fazer o bem, pode ser pela manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser a tempo e a fora de tempo. O bem sempre é bem-vindo, sempre é benéfico, e Deus opera, e Deus cura, e Deus sara, e Deus faz, e Deus faz, e Deus abençoa a todo o tempo, a todo instante. Deus é bom constantemente. Mas a lei mosaica dizia que o homem não podia trabalhar no sábado. E eles pegaram esse mandamento, né? E fizeram dele como se fosse um peso, uma pedra de peso sobre os judeus e sobre todo o povo. Que agora eles colocaram muito peso, né? Eles enrijeceram demais a lei mosaica sobre o povo, de tal forma que o povo não tinha condições de praticar, não tinha condições de exercitar aquela lei. Ficou difícil demais, complicado demais. Era muito mandamento, era muita lei, era muita instrução, e o povo não conseguia cumprir. Então eles levantaram essa contenda sobre Jesus, para pegar Jesus numa falta e condená-lo à morte nessa falta sobre a lei de Moisés. Então Jesus deu a entender, compreender que era lícito curar no sábado, que era lícito fazer o bem no sábado, no domingo, em todos os outros dias. O verdadeiro adorador, meus irmãos, adora em espírito, em verdade. Não importa o lugar, não importa se é sábado, não importa se é domingo e ou se é segunda-feira. Todo dia é dia de adorar, todo dia é dia de buscar, todo dia é dia de fazer o bem. Dia é dia de estender as mãos para o céu e buscar a face do Deus de Israel, que abençoa a nossa vida. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Observe que Jesus então disse ao homem: estende as mãos. E o homem então estendeu a sua mão, aleluia, direita para os céus, e ela ficou boa, sã, normal, como a outra mão, porque Jesus de Nazaré, meus irmãos, operava pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus, de tal forma, de tal maneira, que se Jesus estivesse errado, Deus também estaria errado. Se Jesus, meus irmãos, estivesse errado, o Espírito Santo também de Deus estaria errado, que Jesus não fazia nada a não ser mediante a vontade de Deus e o poder do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, e se Jesus pecou, então Deus também pecou. Se Jesus errou, o Espírito Santo também errou, porque ele só fazia tudo de acordo com o poder, com a graça e com a unção do Espírito Santo. Tem muita gente dizendo: Jesus errou, Jesus não é Deus, Jesus pecou, Jesus falou isto errado, falou isso fora de tempo. Não, meus irmãos, se Jesus erra, então Deus também pode errar. Se é impossível Deus errar e mentir, também é impossível Jesus errar e mentir, porque é o Filho ungido do Deus vivo de Israel. E o homem estendeu as mãos e ficou mirrada, aleluia. A mão mirrada ficou como a outra mão que estava sã. Observe então que Jesus de Nazaré deu a ordem, ele obedeceu, ele entendeu e creu, aleluia, desfazendo dos fariseus, não compreendendo, não entendendo os fariseus, dizendo: o fariseu disse que hoje não é dia de cura, mas Jesus pediu para me estender as mãos. O fariseu disse que hoje não é dia de milagre, mas Jesus então pediu para me estender as mãos. Quando ele estender as mãos, o milagre, a cura, a bênção
aconteceu de tal forma e maneira que a sua mão ficou igual a outra. Assim também, meus irmãos, a nossa mão tem que continuar estendida, pedindo, clamando, suplicando. E Jesus fala de novo e mais uma vez: estende as mãos e receba a bênção, estende as mãos e receba o milagre, estende as mãos e receba poder, estende as mãos e receba a unção, estende as mãos e receba a provisão, estende no sábado, no domingo, na segunda, as mãos para receber mais e mais das mãos do Senhor. O problema é que a gente não anda com as mãos estendidas, meus irmãos, né? As mãos estendidas é um símbolo de intercessão. Toda vez que você estende as mãos para os céus, você está dizendo: Senhor, eu preciso de algo de ti. Como Moisés estava ao monte orando com as duas mãos estendidas. Israel na batalha lá embaixo estava vencendo, mas Moisés cansou as duas mãos, parou de interceder por Israel. Israel começou a perder a batalha. E observe que entenderam e perceberam no acampamento que Israel começou a perder porque o homem de Deus não estava intercedendo mais. Assim, meus irmãos, é na sua igreja, é no seu lar, na sua família, é no seu negócio, é na sua finança, seja lá onde você for, ou seja lá o que você esteja fazendo, se você não continuar com as mãos estendidas, clamando, buscando, intercedendo, Satanás começa a operar e vencer, intrometer em sua vida. Mas se você estende as mãos, disse: volta Satanás, volta legião, volta inveja, volta feitiçaria, volta macumbaria, que haja bênção, que haja vitória, que haja milagre. Hoje é dia de milagre, hoje é dia de bênção. Então Satanás vai retroceder, vai voltar, aleluia, e Deus vai começar a nos abençoar. Nós estamos com as mãos estendidas, pedindo, clamando, suplicando, e Deus estará, meus irmãos, aleluia, alegremente nos abençoando cada vez mais. Por isso todos os outros, os grandes homens de Deus na Escritura eram homens de oração. Você não vai ver nenhum grande profeta que não seja um homem de oração, nem nos dias passados, nem nos dias atuais, nem nos dias vindouros. O homem que não tem relacionamento com Deus, então pouquíssimo é abençoado por Deus. A mulher que não tem relacionamento com Deus, ela é pouquíssimo abençoada por Deus. O homem que é cheio do Espírito Santo, porque este homem é um homem de oração. Muitas vezes nós queremos ser cheios da graça de Deus, cheio da unção de Deus, cheio dos dons de Deus, mas não clamamos, mas não oramos e nem buscamos, não vigilhamos e não adentramos as madrugadas à presença de Deus. Meus irmãos, pode ter certeza que esse vaso é vazio e não está cheio do Espírito Santo de Deus. A mão tem que estar estendida para o céu, a boca clamando e buscando a Deus, o coração aberto e dilatado para que Deus possa derramar cada vez mais da tua graça gloriosa sobre a nossa vida. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. E Jesus percebeu, meus irmãos, a tramóia deles, né? A perseguição deles. Então ele saiu daquele lugar. Ele afugentou-se daquele lugar para ir para outro lugar. E diz a Escritura que uma grande multidão o seguiu. E diz a Escritura que ele curou a todos, sem exceção. Quando Jesus curava, é uma regra sem exceção. Quando um pregador ora hoje, possa ser que 10, 20, 30, 40 ou a todos, nenhum seja curado. Ou alguns sejam curados e outros não sejam curados. Possa ser que muitas igrejas façam muitas orações, mas Deus não concede a cura a todos. Mas Jesus excepcionalmente curou a todos. Ele curava a todos. Não tinha confusão em relação a isso. Todos que adentravam em sua presença saía com a cura, com o milagre, com a bênção e com a libertação, porque Deus estava demonstrando em seu Filho a divindade de Cristo Jesus. Então Deus em Cristo Jesus operava
as curas divinas, operava as libertações. Jesus de Nazaré ressuscitava os mortos e expelia os demônios para demonstrar a sua glória, para demonstrar a sua divindade, para demonstrar o seu poder. E ele fazia isso, meus irmãos, todas as vezes curava do menor até o maior, não importava se era santo, se era pecador, não importava, meus irmãos, se era leigo ou se era um escriba ou um grande fariseu. Não, Jesus curava a todos, não importava se era amigo ou se era inimigo. Ele estendia as mãos e derramava a unção sobre eles, de tal forma que não existia mal que pudesse suportar a presença de Jesus de Nazaré. Ninguém podia suportar esta unção. Era Deus demonstrando que o seu filho era divino, que o seu filho era ungido, que o seu filho era abençoado por Deus em todas as maneiras de ser, em todas as maneiras de viver. Jesus de Nazaré não falava uma palavra errada. Jesus de Nazaré não dava um passo em falso. Jesus de Nazaré não tinha um pensamento impuro. Aleluia, era reto e perfeito em toda a sua maneira de viver. E por isso é o nosso exemplo. Paulo é exemplo em muitas coisas, mas não é exemplo 100%. Moisés é exemplo em muitas coisas, mas não é exemplo em 100%. Davi, aleluia, era um grande rei, para nós exemplos em muitas coisas, mas não foi um exemplo 100% para a cristandade. Somente Cristo Jesus é exemplo 100% que você pode imitar em toda a sua maneira de viver. Você pode imitar o seu falar, você pode imitar o seu coração, você pode imitar as suas obras. Ele é o homem perfeito que veio do céu para nos dar exemplo, para que seguimos as suas pisaduras. Palmas de vitória, meus irmãos. E Jesus está neste lugar. Aí quando chega no verso de número 18, então o profeta diz que Isaías, já tinha profetizado há muitos anos atrás: eis que o meu servo, o que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu Espírito. Observe, meus irmãos, que o Messias, o nosso Salvador, tinha que ser um homem cheio do Espírito Santo. Não tinha outra maneira, não tem outra maneira de levar a cabo a obra espinhosa que ele tinha por à frente. E nem hoje também tem como o crente vencer, como o crente chegar na reta final, se não for cheio do Espírito Santo de Deus. Só a leitura, só a teologia, só o cargo, só os dons espirituais, meus irmãos, ele não consegue chegar lá. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus até derramar pela tampa, porque os dias são maus, os dias são ruins, os dias são negros, os dias são truvos. Você precisa, nós precisamos buscar mais e mais a Deus, porque o inimigo está à espreita, buscando a quem possa tragar. Jesus de Nazaré era um homem cheio da graça de Deus para fazer os milagres. Foi cheio do Espírito Santo de Deus para vencer as batalhas. Foi cheio do Espírito Santo de Deus para ter sabedoria, para despedaçar todo tipo de argumento contrário dos escribas, dos fariseus, toda a fortaleza teológica, aleluia, da lei divina e da lei celestial que eles levantavam contra Jesus, tinha que ser quebrada e despedaçado para que eles não viessem a envergonhá-lo em público e ele perder a sua autoridade de explicar e explanar a sua escritura para nós. Tinha que ser um homem cheio do Espírito Santo, mais sábio de que Salomão, tinha que ser mais forte de que Sansão, tinha que ser mais humilde e mais manso do que Moisés, e tinha que saber louvar a Deus mais do que Davi. Também você e eu, nós precisamos do Espírito Santo para prosseguir a nossa caminhada até o final. Nós temos, meus irmãos, que buscar mais, não tem outra maneira. Você diz, pastor, é sacrificial, mas é a única porta que nós temos. Nós não temos outra chance, não temos outra porta. Grandes multidões que você está aí vendo agora vai ficar pelo meio do caminho.
Muitos pastores que você vê pela internet vai ficar no meio do caminho. Muitos obreiros que te conhecem, que você conhece, vai ficar no meio. Muitos dos seus parentes, amigos, derentes, conhecidos, que são crentes também, que diz que ama a Deus como você ama, vai ficar no meio do caminho. Com certeza não vai chegar até as mansões celestiais. Observe. Uma grande multidão não vai subir no arrebatamento da igreja. Uma grande multidão dos crentes que já viveram e morreram e estão debaixo de 7 palmos não vai herdar a sua salvação. Muitos, meus irmãos, teólogos, pastores, missionários, missionárias, aleluia, não vai herdar a sua salvação, não poderão adentrar naquele dia. Por isso Jesus disse, aqueles demais lá em Mateus 7, muitos dizem Senhor, 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 mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, adentrará ao reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não tem como fazer a vontade de Deus se nós estivermos vazios. Você só vai conseguir fazer a vontade de Deus se você for um homem que busca a Deus, a sua face e o seu Espírito Santo todos os dias. Se você desanimar, se você voltar, se você retroceder, se você não buscar e não encher a sua lamparina, com certeza, meu irmão, não conseguirá chegar ao fim da caminhada. Todo crente verdadeiro, ele tem este dever. Todo crente verdadeiro tem esta obrigação. Todo crente verdadeiro tem este privilégio de buscar a Deus até ser cheio do Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Os demais não têm esse entendimento. Os crentes normais, os crentes nominais, não têm essa compreensão que ele tem que ser cheio. Observe. Eles se satisfazem com as coisas dessa vida. Eles se satisfazem com as bênçãos dessa vida. Eles dizem, Deus me deu uma casa e fica satisfeito. Ele disse, Deus me deu um carro e fica satisfeito. Ele disse, Deus me deu um emprego e fica satisfeito. Ele disse, Deus me deu uma esposa e fica satisfeito. Disse, Deus me deu esposo e fica satisfeito. Mas o crente real, o crente verdadeiro, o crente genuíno, só fica satisfeito quando ele sabe que ele está cheio da graça, de unção, de poder, aleluia, e a sua vida está reta diante do Senhor nosso Deus. Ele não vai ficar satisfeito com outra coisa qualquer. Por isso o Messias tinha que ser cheio, para não errar, para não titubear, para não voltar, para não hesitar, mas para fazer toda a vontade divina e subir ao Gólgota para ser cravado lá em cima da cruz do Calvário. Não podia retroceder, não podia voltar. Até orou disse, Pai, se for possível, faça passar de mim esse cálice, porém não faça a minha vontade, mas faça a sua vontade. Era poder do Espírito Santo de Deus operando no nosso Salvador para que ele alcançasse tão grande salvação por nós. E assim também é com todo crente que já viveu e que há de viver. Né? Se a gente não buscar a Deus neste patamar para receber a porção dobrada, né? Com certeza seremos enganados. Como está uma grande multidão sendo enganada pelo falso profeta. Tem falso profeta arrebanhando multidões e multidões e multidões. Você disse, qual é o segredo dele? O segredo dele é que ele é mundano. Qual é o segredo dela? O segredo dela é que ele é mundano. Ele prega as coisas deste mundo. Eles vivem as coisas deste mundo. Eles adoram as coisas deste mundo. Eles amam as coisas deste mundo. E todos os demais crentes carnais também amam as coisas deste mundo. Adoram as coisas deste mundo. Não gosta de cruz e não gosta de renúncia. Não gosta de sacrifício e não gosta de jejum. Não gosta de oração e não gosta de doutrina. Não gosta de evangelho e não gosta da palavra. Só gosta das coisas fáceis dessa terra. Só gosta das coisas que são facilitadas nessa terra, mas diz a Escritura Sagrada, a porta é estreita e o caminho é apertado, e continua até hoje apertado. Eu quando aceitei Jesus lá, há quase 30 anos atrás, eu falei, negócio está apertado, mas assim que eu pegar mais experiência, ficar mais velho, o negócio vai melhorar. Estou pensando na minha
Amém, amém. Digo, agora está muito apertado, tem muita complicação, né? As pessoas, né, são muito pecadoras, os corações são muito duros. Eu digo, mais lá na frente, né, eu vou pegar mais experiência com Deus. E aí o negócio vai ficar mais tranquilo, a porta vai se abrir cada vez mais, a estrada vai enlarguecer cada vez mais. Mas era engano meu, meus irmãos. Quanto mais o tempo passa, mais complicado fica, mais pecado vem sobre pecado, mais vem problema e tribulação e dificuldade. A gente orava um pouquinho, Deus resolvia. Agora a gente tem que orar o dobro, o triplo, aleluia, e nada veio acontecer. É um problema aqui, um problema acolá. Você sai de um problema, já vem outro problema, e você ora, resolve o primeiro, e vem o segundo, e está apertando cada vez mais. Parece que quando está chegando perto de Jerusalém, parece que a estrada vai ficando cada vez mais apertada. Observe. E o caminho sempre vai ser apertado, né? Não podemos ter bonança, meus irmãos, em nossa vida, porque parece que quando a gente tem bonança, aí a gente relaxa espiritualmente, né? Deus quer que você ore de vez em quando, então vem uma prova. Aí vem uma tribulação para você orar mais, para você buscar mais. Observe. E parece que quando tudo está bem, tudo está tranquilo, tudo está na bonança, então parece que a gente dá uma relaxada espiritual, mas Deus quer moldar o nosso caráter, Deus quer ver crescimento espiritual, e que Deus quer ver você cheio da graça e da unção e do seu poder. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. E o profeta também disse, meus irmãos, que Jesus de Nazaré não esmagaria a cana trilhada e não apagaria o pavio que fumega, porque essa não seria a sua função. Não seria a sua função lutar, pelejar, batalhar militarmente. Não. A função dele era alavancar as vidas. A função dele era restaurar os que estavam caídos, os que estavam enfermos, os que estavam desesperançados, os que estavam na sarjeta, os que estavam na lama do pecado, da prostituição, do adultério, aqueles que estavam escravizados, debaixo de todo tipo de pecado, de demônio, de principado e de legião. Ele tinha que levantar essas pessoas, ele não podia ser contra elas, ele não podia tentar massacrar, ele não podia apagar a fé, porque tinha muitos ali que eram homens de fé, muitos ali eram mulheres de fé, mas ao ver o pecado, a transgressão, os saduceus, os fariseus, os falsos religiosos pregando mentira de todas as formas, de todas as maneiras, a fé parece que e apagando cada vez mais, de forma, de certa maneira, que precisou vir João Batista fazer uma correção primeiro e dizer: não, Deus é bom, não, Deus existe, Deus quer perdoar o seu pecado e a sua transgressão. Confessa o seu pecado e você vai ficar livre, confessa a sua transgressão e você vai ficar liberto, e Deus quer aproximar de você. Deus é bom e muitas são as tuas misericórdias, e despertou o povo que Deus ainda estava abençoando o seu povo. Assim é também hoje, meus irmãos, né? Quando se fala em igreja e pastor, o povo só pensa em dinheiro, né? Eu postei uma pregação, acho que foi no Kauai, e aí um moço colocou, falando para os membros: dá logo o seu dízimo para ele. Aí eu respondi ele, né? Porque ele estava equivocado. Quando se fala na igreja, pensa que é uma empresa, é um comércio. Não, meus irmãos, aqui é uma casa santa, aqui é uma casa sagrada. Estas paredes estão todas ungidas, essas cadeiras estão ungidas, você está ungido, o altar está ungido, eu estou ungido, tudo aqui é ungido por Deus. Deus se manifesta neste lugar, a unção de Deus cai neste lugar, Deus enche este lugar, Deus enche a sua alma, Deus faz milagre neste lugar, Deus cura os enfermos neste lugar, Deus expulsa os demônios neste lugar. Tudo isso aqui pertence a Deus. Só que Satanás vira mesmo que das pessoas. Quando diz a igreja, ele disse: olá, pastor ladrão, olá, está lavando dinheiro no INSS, está lavando dinheiro no Banco Master,
Aleluia. Sim, meus irmãos, alguns podem ser maus, alguns podem estar errados, alguns podem não ser sinceros, mas ainda Deus tem um remanescente na terra dos viventes que prega o evangelho genuíno e verdadeiro para que as almas possam se converter. Meus irmãos, se tem uma coisa que o crente tem que lutar pela verdade. Quando eu vejo um crente que não luta pela verdade, que não discute a Escritura, e diz, não, do meu jeito é assim, da minha igreja é assim, eu já fico com o pé atrás por ele. Ele disse, esse não é o crente verdadeiro. O crente verdadeiro, ele pauta na verdade da Escritura. Não importa o que o seu pastor pensa, não importa o que A fala, o que B fala, o que teólogo fala, você quer ver a verdade na Escritura. Você tem que lutar por isto aí, porque esse é o caminho da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho da vida. Se você não pregar a verdade, se você não viver a verdade, se você não apregou a verdade às outras pessoas, ninguém há de salvar. Sem verdade não há salvação. Sim. Não há salvação. Não tem como você salvo com uma pregação mentirosa. Não tem como você salvo com a doutrina mentirosa. Sem verdade não há bênção. Deus é o Deus da verdade. Jesus, ele próprio, ele disse, eu sou a verdade. Eu, Jesus de Nazaré, ele disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem como você ser salvo com uma pregação mentirosa, com uma pregação que não é verdade, com uma pregação distorcida. Nós temos que entender a Escritura, interpretá-la corretamente para pregar a verdade ao povo e o povo receber a bênção, a cura, a salvação, o milagre. Não podemos mentir em relação às promessas divinas. Não podemos inverter as promessas divinas, né? Muitas igrejas pregam somente o Velho Testamento, promessas que estão no Velho Testamento, que é designada a Israel, e não a igreja. E eles pregam as promessas que é designada a Israel, e dizem, é para você, é para a igreja, é para... Não, meu irmão, é para Israel as promessas lá. As promessas de Israel são naturais, as promessas das igrejas são espirituais. Por isso o apóstolo Paulo diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A bênção da igreja é espiritual, ainda que nós recebemos também muitas coisas e bênçãos materiais, mas o nosso primordial, o nosso foco, o nosso forte é a espiritualidade, é o Espírito Santo, é os dons de Deus, é o poder de Deus, é a oração de Deus e buscar a Deus com sinceridade. O nosso foco é espiritual. Israel batalha aqui embaixo, a igreja não batalha aqui embaixo, a igreja batalha lá em cima. A igreja não tem um exército com armas, tanques, bombas atômicas. Quem tem é Israel. Israel tem um exército poderoso, com aviões, bomba atômica. Israel batalha embaixo contra os seus inimigos para não deixar eles tomar conta de Jerusalém. Mas a igreja não, a igreja batalha em cima, nas regiões celestiais, contra os principados, contra os demônios, contra a inveja, contra a maldição, contra a feitiçaria, contra a macumbaria, contra a umbanda aqui em Banda, magia negra. Nós batalhamos nas regiões celestiais. Nós somos igreja e somos dotados do poder de Deus para travar a guerra espiritual. A guerra espiritual. E Jesus de Nazaré justamente travou esta guerra espiritual para levantar a fé desses pequeninos, a fé desses caídos, desses que estavam com as mãos trementes, com os joelhos trementes, que não tinham mais fé, que não tinham mais esperança, que estavam desesperançados em relação a Deus, em relação ao seu Messias e seu Salvador, Jesus de Nazaré. Tomava eles pelas mãos e os levantava e dizia, credes em Deus, aleluia, porque o reino dos céus está próximo. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. E o profeta também disse, no seu nome os gentios esperarão. O nome de Jesus de Nazaré é o nome que nós esperamos todas as coisas. Se nós esperamos uma cura, é sobre este nome. Se nós esperamos uma libertação, é sobre esse nome que está a nossa fé, é a nossa esperança. Se nós esperamos o arrebatamento da igreja, é Ele que vem arrebatar a sua igreja.
Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Alguns dizem, não, os anjos vêm, não vem anjo. Não, meus irmãos, com Jesus não, Jesus vem só. A igreja não é noiva dos anjos, a igreja é noiva de Jesus. Aonde disse, não, a igreja vai passar pela tribulação e vai receber o anticristo. Não, meus irmãos, não temos promessa de receber o anticristo, não. O noivo recebe a noiva. A noiva é do noivo. A igreja é de Jesus. Jesus é da igreja. A igreja não é do anticristo. Quem está entendendo? É fácil demais. A igreja não é do anticristo. Não tem nenhuma promessa na Escritura que a igreja esperará o anticristo. A igreja espera a Jesus de Nazaré. Maranata, Maranata, Maranata. Sim ou não? Quem quer ficar para a grande tribulação e receber o anticristo depois, subir que fique. Eu vou com Jesus. Um arrebatamento. Para quem quiser ficar, ok. Não tem problema, pode ficar. É bom que sobra mais uma mansão no céu para mim. Pode ficar. Nós estamos preparando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para receber a Jesus de Nazaré, a nossa bem-aventurada esperança. Mas tem uma grande multidão dizendo, não, Jesus vai voltar só depois. Depois da grande tribulação, o anticristo vai vir, massacrar a igreja vai pela... Não, meus irmãos, nada disso, esqueça. Esqueça. Nós estamos sendo preparados para um noivo. Só se o seu noivo for o anticristo, aí tudo bem. Aí, beleza. Aí ele já não está aqui, mas quem falou? Mas se o seu noivo for Jesus de Nazaré, aleluia, o rei dos reis, o senhor dos senhores, nós estamos sendo preparados para ele. Nós somos propriedade exclusiva dele. O anticristo não pode nem enxergar a noiva. Se o anticristo, meu irmão, pelo menos dá um coiote para a noiva, subiu para a noiva, Jesus mata ele antes do tempo. Você deixaria outro dar um coiote para sua esposa? Dar um assobio para a esposa sua? E você não mataria ele na mesma hora? Hã? Você deixaria? Assim também é Jesus de Nazaré. Diz a Escritura que Deus tem ciúme de nós. Deus tem ciúme da sua igreja. Deus tem ciúme do seu povo. O seu povo é propriedade exclusiva de Deus. E Deus também é propriedade exclusiva do seu povo. A noiva é para o noivo e o noivo é para a noiva também. Nós estamos esperando, meus irmãos, a esperança que ele falou aqui. E no seu nome os gentios esperarão. Nós estamos esperando a Jesus de Nazaré para todas as coisas. Seja para a cura, para a salvação, para o arrebatamento, para o milagre, para uma bênção. Nós clamamos o seu nome e Deus nos abençoa através desse nome glorioso. Né? Tem muita gente que usa pontos de contato, diz eles, né? Muitos pontos de contatos, né? Toca aqui, toca acolá. Faça isso. Nós temos um ponto de contato. É o nome de Jesus de Nazaré. Tudo que pedir, né? Seja em obrigações, faça em nome de Jesus de Nazaré, Deus te abençoará. Nós temos já o ponto de contato. É o nome dele. Os gentios, nós, os gentios, estamos esperando toda a nossa fé, toda a nossa esperança é neste nome, está sobre este nome. Como diz o apóstolo Pedro, não há um nome dado dentre os nomes debaixo do céu, aleluia, para sermos salvos, exceto o nome de Jesus de Nazaré. Observe. Então nós esperamos nele. Você quer uma cura? Espera nele. Não tem outra maneira de você esperar. Pastor, precisa de uma libertação. Então, você tem que esperar nele. Você tem que clamar sobre este nome. Você tem que crer neste nome. A libertação flui, o milagre flui, a bênção acontece, o anticristo fica lá depois, e Jesus vem arrebatar a sua igreja e nos leva para os céus de glória. Tá bom, meus irmãos, por hoje? Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Fica de pé, meus irmãos.